Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde e alegria para você. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e Jesus diz: eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. Eu estava aqui observando aqui em 2 Coríntios 5, o verso 17. Logo pela manhã já meditei sobre isso. Está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que assim seja. Nesse início aqui de semana pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube, iniciamos mais uma semana nessa segundona especial, hoje dia 5/5 de 2025. Olha que data bacana, né? Um dia lindo, um dia maravilhoso, e é muito bom estar aqui com vocês, aqui com vida, com saúde, inspirado para mais um dia de excelência, mais um dia de grandes colheitas sobrenaturais. Então estamos nessa fé tremenda e gloriosa, orando junto com vocês, formando uma grande corrente de fé e de orações aqui pelo rádio de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. É bom demais estar aqui. Que Deus nos dê graça, nos dê força. Quando eu falo nós, para mim e para você que está ouvindo aí, que Deus nos dê saúde, saúde física, saúde no coração, saúde nas artérias, né? Saúde nos rins, no fígado, no intestino, na vesícula, ou seja, saúde nos pulmões, saúde na cabeça, saúde, né? Da cabeça aos pés de cada um de nós, que Deus nos revista da sua graça, do seu manto sagrado, nos dando proteção e livramento, nos livra de todo mal, nos livra da inveja, nos livra do roubo, do assalto, nos livra, Senhor, de pessoas mal intencionadas, nos livra de todo mal. Que assim seja, que haja a proteção divina sobre a minha vida e a sua vida, sobre a minha família e sobre a sua família nesta manhã especial de segunda-feira. É isso aí, em Cristo tudo se fez novo. Então você está em Cristo? Então deleta o passado aí de pecado, de erro, de tudo que você fazia errado, né? Você é uma nova criatura, faça as coisas direito agora. Faça as coisas direito agora, em nome de Jesus. Muito bem. E estamos aqui então, já vamos pôr uma música aí e também vamos estar trazendo a palavra, orando com vocês. E se você é um ouvinte novo aí, novato, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, a casa é sua. Gente, tá bom demais essa segunda-feira, porque ontem foi tremendo, hein? Ontem você não sabe o que você perdeu, quem não foi, principalmente quem mora em Curitiba e pertinho da gente, né? Mas foi tremendo ali o nosso momento de comunhão, de adoração no hotel. Lembrando, gente, que agora, a partir de maio, é todos os domingos, tá? A gente estava fazendo culto apenas no primeiro domingo e no terceiro. Agora, a partir de maio, é todos os domingos. Tem mês que vai ter 4 domingos, tem mês que vai ter 5, a maioria é 4, né? Mas de vez em quando tem uns 5 domingos aí, em alguns meses, né? Então, todos os domingos, às 9h30 da manhã, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, tá certo? Ontem foi o primeiro e foi forte ali a oração pela família, e vai ter todos os demais domingos aí do mês de maio e os outros meses também, tá certo? Lembrando que dia 18 de maio, bota no teu calendário aí, 18 de maio, que é o terceiro domingo, aí tem de manhã e às 15 horas também. Nós vamos orar agora, e a gente sabe que a oração é fundamental, mas a oração com fé. Quem ora sem fé, essa oração não funciona, é uma oração morta. Se você for pedir algo para Deus, peça com fé. Tá? Peça coisa grande. Peça coisas impossíveis. Porque o possível a gente até consegue fazer, né? Um certo trabalho, esforço. Tem muita gente que nem tem fé em Deus, nem acredita em Deus e faz coisas que a gente às vezes não faz. Por quê? Porque eles fazem. Manda ver. Tem capacidade, tem habilidade e faz. Então, quem é da fé, eu acredito que tinha que ser melhor que os demais, né? Entendeu? Então a oração tem que ter fé. É a oração da fé. A oração tem aquela oração que você pede para você algo, para você especificamente. Oração quando você agradece também, de gratidão, de agradecer, que aliás
Tem orações que você faz tudo, né? Numa oração você faz tudo e no final você agradece também. Mas às vezes tem momentos que você não vai pedir nada, você só quer agradecer. Senhor, obrigado por isso, isso. Você fica lá 10 minutos só agradecendo e acontece isso, né? E há momentos que você também tem aquelas orações chamadas as orações intercessórias, né? O que é um intercessor? É uma pessoa que ela se coloca na brecha da oração diante de Deus, né? Ela pede a Deus em favor de alguém, de um conhecido, de um parente, de um amigo e até mesmo de pessoas desconhecidas. Não é que você não conhece, mas alguém disse, olha, fulano de tal, meu vizinho, e está doente, ajuda em oração. Como é que é o nome do vizinho? Fulano de tal. Aí você ora, Senhor, abençoa o vizinho da irmã tal. Tipo assim, então, quando você coloca-se na brecha da oração como intercessor, você está pedindo a Deus, em nome de Jesus, em prol de alguém. Então aqui, neste momento, a gente vai fazer essa oração também intercessória, em que eu me coloco diante de Deus, peço a Deus, em nome de Jesus, que abençoe você, que abençoe a sua família, seu trabalho, suas finanças, seu casamento, né? Os seus filhos, né? A cidade, enfim. Então, são orações. E é muito bom quando a gente se une, quando todos nós que estamos agora juntos aqui pelo rádio, pela internet, conectados, muito bom quando você pode orar junto. Talvez nesse momento você esteja trabalhando, você esteja numa atividade que você não vai poder parar, mas você está ouvindo. Então, em espírito, vamos unir nossa fé, vamos clamar pela família, por salvação, por libertação dos vícios, vício de cigarro, bebida alcoólica, das drogas e vício de um monte de coisa aí que é prejudicial à saúde da pessoa, saúde física e muitas vezes algumas são prejudiciais à saúde emocional e também espiritual. Então nós vamos orar, fazer o clamor. Nós lançamos para o mês de maio Minha Vida, Minha Família, com o foco de orar, de interceder, para que vidas sejam salvas, vidas venham conhecer Jesus Cristo, vidas não só conhecer, porque tem muita gente que conhece, eu gosto de Jesus. Aliás, eu quero dar uma dica aqui, gente, não adianta ser simpatizante de Jesus, viu? Simpatizante. Tem gente que fala, sou simpatizante das suas pregações, sou simpatizante. A frase é até bonita, mas você tem que nascer de novo. Você tem que entregar sua vida para Jesus. Você tem que reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que só ser simpatizante não é garantia de salvação. Entendeu? Então eu sou amigo de vocês. E o amigo verdadeiro fala a verdade. Amigo de verdade fala até aquilo que você não quer ouvir, mas o de verdade, ele fala. Agora o falso, ele te elogia, né? Na sua frente te elogia, dá beijinho por trás, fala mal de você. Esse é o falso. O falso é muita melação, desculpa usar essa palavra, mas muita melação, muita bajulação, né? Muito bajulador, mas por trás é traidor. Então, e você tem que entender que o verdadeiro, às vezes o verdadeiro fala umas coisas, e um amigo meu falou um negócio, na hora eu fiquei meio com uma pulga atrás da orelha, como diz o ditado, né? Aí depois eu refleti, eu falei, não, ele tá certo, ele me deu uma dica e é isso aí. Então esse aí é verdadeiro, porque ele falou para mim, né? Ele falou, conversando, bateu um papo respeitoso, saudável, foi bacana, né? Então é isso aí, a gente tem que saber, né? Então ouvir os verdadeiros amigos, né? Então é isso aí. Porque aquele amigo que fala amém para tudo, cuidado, hein? Cuidado, porque de repente você está fazendo um monte de coisa errada e esse teu amigo está falando assim, tá certo, continue assim. Porque hoje está uma onda, né? Que diz assim, a onda no mundo está assim. O que o teu coração diz? O teu coração diz que você está feliz e está fazendo o que você quiser e está tudo bem? Está tudo bem. Mas biblicamente não é verdade. A Bíblia diz que o coração da gente é enganoso, ele engana. Então, né, você tem que entregar o teu coração, o teu ser para Jesus. Porque a Bíblia fala muito, principalmente no livro de Provérbios, né? O coração alegre formoseia o rosto, né? Fala do novo coração, né? Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, coração transformado. Então esse coração nosso aqui, o coração, quando fala coração, não está mencionando o músculo desse coração maravilhoso que não pode parar de bater, porque senão a gente morre, né? Estou falando do coração, sentimento, o seu ser interior, dentro de você, né? Então você tem que orar e pedir, Deus, eu quero que o meu coração esteja alinhado com os teus propósitos. Eu quero, Senhor, que o meu coração, o que está dentro de mim, o meu ser espiritual, o meu ser interior, esteja alinhado com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. Porque se eu for fazer tudo que o meu coração deseja, daqui a pouco eu estou fazendo coisas erradas. Isso é bíblico, pessoal. Então, cuidado com a onda que o mundo está ensinando errado por aí.
entendeu? Então é assim que funciona. A pessoa diz assim, você está fazendo isso, você está feliz? Você está feliz? Então toca a vida se você está feliz. E de repente ele está feliz, mas está fazendo coisa errada. À luz das Escrituras, entendeu o lance? Então esse é o negócio. Então que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada, nessa caminhada, porque justamente no Salmo 51, aqui o Salmo 51 foi quando Davi, ele confessou ali o seu pecado, e ele havia pecado, então ele confessou o seu pecado para Deus, e ele suplicou o perdão para Deus, e ele rogou a Deus que renovasse o seu espírito, porque ele pecou, e quando ele pecou, ele se entristeceu. E o pecado é aquele que nos distancia de Deus, é como se a gente errou o alvo, entendeu? Então, Davi começa dizendo o seguinte no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que é isso? É consciência. Então ele tinha consciência que ele tinha pecado diante de Deus e ele estava pedindo então que Deus tivesse misericórdia dele e o perdoasse, e o renovasse e o restaurasse. E ele disse aqui no verso 4, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Agora preste atenção, ouvinte, eu estou lendo aqui o Salmo 51. Olha o verso 10, estamos falando de coração. Olha o que Davi disse aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um coração puro. Lá no início, quando Adão e Eva ainda não havia pecado, eles tinham pureza, tanto é que eles andavam sem roupa, não precisavam de roupa. Ali não tinha malícia, não tinha pecado, né? Logo após o pecado de Adão e Eva, ambos erraram. Então o que acontece? Eles perceberam que estavam nu, entendeu? Então você tem que entender o seguinte, ele está dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí ele continua suplicando, ele continua pedindo perdão, ele continua pedindo restauração. É isso que nós precisamos fazer. Exatamente. Nós precisamos entender. Então existe o pecador que continua no pecado e existe o pecador arrependido, que é o caso quando você nasce de novo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser uma nova criatura, aí você vai se alimentando da palavra, vai orando, e você vai, né, às vezes no começo você vai gatinhando na fé, igual um bebezinho, né? O bebezinho não é assim? Está no colinho da mamãe, né? Aí daqui a pouco ele começa a gatinhar, vai gatinhando, então traduza para a fé, mesma coisa. Você é um novato na fé, então eu quero ajudar os nossos bebês espirituais, estamos aqui para isso. Por isso que o pastor Edson Nogueira, do Nascimento, eu faço sempre essa mensagem simples, um palavreado fácil de todo mundo entender. Claro que quem vai fazer você entender é o Espírito Santo, e o Espírito Santo que vai convencer você, entendeu? Que você precisa de Jesus, entendeu? Eu não convenço, eu ensino. É o que Deus me deu esse dom para fazer. Uma linguagem simples, mas uma linguagem verdadeira, sem ficar inventando moda, entendeu? Então, aí você está gatinhando na fé com um bebezinho. Aí daqui a pouquinho você vai crescendo, daqui a pouco você está começando a caminhar, né? Lembra? Você que é pai e mãe, né? Hoje, como é aniversário do nosso filho,
A gente lembra, eu lembro quando ele começou a dar os seus primeiros passos, né? Aí ficava eu num canto, a mãe do outro lado, lá, vai lá com a mamãe. Daí ele ia gateando, caía um pouquinho, aí começou a ficar em pezinho, não é assim? Então a criança daqui a pouco ela tá andando e correndo para lá e para cá, daí o pai tem que ficar correndo atrás dos filhos. Não é assim que é legal? Trazendo para o espiritual é a mesma coisa. Então, não se espante. Se você falar, pastor, eu ainda não tenho Jesus. Então, estamos aqui para te dizer, então entrega a sua vida para Jesus. Jesus é que salva, Jesus é que cura, Jesus é que perdoa os nossos pecados, Jesus, ele vai escrever o seu nome no livro da vida, não é em qualquer livro não, de cartório por aí, não, é no livro da vida eterna, somos um ser eterno, depois dessa vai ter outra vida, mas o outro lado tem dois caminhos, tem o céu e o inferno. Eu quero ir para o céu, e você? Todo mundo quer ir para o céu? Então o caminho é Jesus Cristo, é isso aí mesmo. É isso aí, se você acredita, amém. Se não acredita, paciência, mas é Jesus, é o caminho, não adianta espernear. Não adianta fazer birra, só Jesus é o caminho. Né? É isso aí, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E eu sigo a Cristo quer dizer, eu nasci no lar cristão, mas eu tive que se entregar para Cristo. Então, não é porque é filho de cristão que está salvo, negativo, a salvação é individual. Quando eu entendi como é que era, aí eu se entreguei totalmente a Jesus, né? É isso aí, tem que crer nele, né? Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, né, será condenado, olha só. Então tá na Bíblia, pessoal, é pura Bíblia sem inventar nada, sem invencionismo, sem malabarismo, né? É isso aqui, é a palavra de Deus. Então veja bem, então você começa a caminhar com Deus, aí você vai crescendo, você vai crescendo. O próprio apóstolo Paulo, no livro lá de em Coríntios, capítulo 13, que ele fala lá a sessão de amor, o que é o verdadeiro amor, né? O amor de Deus, o amor ágape, né? E ele fala justamente aqui, 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Olha só que interessante, ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você está entendendo? O verdadeiro amor? Anota aí 1 Coríntios 13. Leia, são 13 versículos. Leia, analise para você ver. Esse aqui é o amor de Deus. Você só consegue ter o amor de Deus se o Espírito Santo habitar em você. Através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É o amor ágape. É o amor de Deus. O famoso texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual foi a motivação de Deus? O amor. Ele nos amou de tal maneira que ele sacrificou o seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus nos amou tanto que ele deu a sua vida para nos salvar. Então, você precisa entender que todas as nossas atitudes têm que ter esse amor de Deus. E esse amor de Deus não é como o amor fraternal. Tem gente que fala assim, eu amo a minha família, eu amo aquele vizinho, eu amo estar com vocês, eu amo isso. Não tem problema, esse é um bom amor, mas esse não é o amor ágape, esse é um amor fraternal. Né? Você pode amar alguém, né? Mas não quer dizer que você está amando o amor de Deus. Está entendendo? A Bíblia diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então é esse amor, o amor sacrificial, o amor de Deus. Então, quando realmente temos esse amor dentro de nós, a gente se torna mais compassivos, pacientes, misericordiosos com os outros, que ainda não entenderam esse amor, que não conhecem ainda. Então, quem de fato tem o bom cheiro de Cristo, exala o bom cheiro de Cristo, quem realmente tem esse amor dentro dele, ou dela, da pessoa,
ela não fala mal dos outros, ela não fica fofocando, ela não fica mentindo, ela não fica denegrindo a imagem dos outros, entendeu? Então, quem tem o amor de Deus? Então, para você ver que tem muitas pessoas totalmente equivocadas. Jesus, certa ocasião, ele estava dando suas instruções, seus ensinamentos. Aí ele falou para a galera lá, falou, gente, vocês, Jesus falando para um povo que ele estava ensinando lá. Uma parte daquele povo, Jesus falou assim, olha, tem uns que estão me louvando só de boca para fora, mas o coração está longe de mim. Então, meu amado, quem conhece esse que está falando aqui, o Edson, e quem conhece você, é Deus, é o Espírito Santo. Ele sabe se você está sendo verdadeiro, se você está sendo falso. Ele sabe de tudo, ele sabe de tudo. Essa é a verdade. Então, não esquenta a cabeça o que os outros estão pensando de você. A questão é Deus. É Deus. Eu estava falando com ele, com Deus, estava orando, ainda num trecho da minha oração ainda disse, Senhor, muitas pessoas podem até esquecer de mim, mas o Senhor jamais esqueça de mim. Pode pessoas me abandonarem, pessoas me deixarem, pessoas se esquecerem de nós, mas Senhor, nunca esqueça de nós, nunca esqueça de mim. Você está entendendo? É a presença de Deus. É a presença de Deus, é a presença de Deus na nossa vida, porque se Deus está em mim e eu estou com Ele, se nós estamos tendo essa conexão, essa comunhão, então eu vou conseguir amar o próximo, eu vou conseguir amar as pessoas. Estou falando do amor de Deus, que é chamado no grego o amor ágape, o amor de Deus. Então, quantas pessoas têm o amor fraternal? Tem esse amor fraternal. Tem aquele amor pelo filho, pela filha. Não é? Então, um pai e uma mãe, ele ama o seu filho. O natural teria que ser isso. O pai e a mãe amam os seus filhos, os filhos amam os seus pais. Mas isso é um amor de família, amor de mãe, amor de pai. Mas o amor de Deus está acima disso, acima de tudo e de todos. O amor de Deus. Então, o que está faltando no meio cristão, principalmente? O amor de Deus. É muita blá, blá, blá. É muita conversa que Deus não está se agradando. Certamente, eu acredito, Deus está triste com muitas pessoas que fazem parte do povo dele. É isso que eu estou falando. Deus não está contente com o povo dele, com parte do povo dele. O próprio Deus fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Isso é coisa séria, pessoal. Isso é muito sério. Eu gosto de brincar, eu gosto de fazer essa dinâmica aqui pelo rádio, às vezes até nas minhas pregações no culto presencial, às vezes eu também não faço igual no rádio, mas também a gente fala algumas ilustrações, se torna engraçado alguma coisa, mas é isso aqui. A gente ri, você tem que rir, às vezes você vai chorar, você vai rir de alegria, faz parte da nossa vida, do dia a dia. Mas lembre-se, Jesus quer o melhor para você. Deus te ama, Deus tem planos maravilhosos para você. Mas eu vou falar com muita sinceridade, como eu sempre fui, e vou continuar sendo sincero diante da palavra de Deus. Não seja um cristão falso, pelo amor de Deus. Seja verdadeiro. Não tenha uma fé fingida. Paulo falou sobre isso. Paulo falou que muitos cristãos da época dele tinham uma fé fingida. Eles fingiam que tinham Cristo. Eles fingiam que tinham fé em Deus, mas não tinham. Entendeu? Fé fingida. Entenda isso. Busque mais a Deus. O que está acontecendo com o povo, e principalmente o povo que se diz povo de Deus? Porque se eu sou do povo de Deus, eu tenho autoridade para falar, para ensinar nesse aspecto, para acordar muita gente. Porque o que está acontecendo? Muitos filhos e filhas de Deus, o povo está com muita informação da Bíblia, sabia? Sabia que muita gente está cheia de informação, mas não está tendo testemunho. Não está tendo experiência com Deus. Não adianta você só pegar informações da Bíblia. Às vezes amanhã você já esqueceu. Entendeu? Você tem que ter experiência com a palavra de Deus. Experiência com Deus. Uma vida realmente debaixo da graça, do favor de Deus. Então, voltando aqui em 1 Coríntios 13, Paulo ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, ainda que você distribuísse todo o dinheiro que você tem, eu vou distribuir tudo que eu tenho para os pobres. Mas se você não tiver amor, irmão, nada adianta esse amor de Deus no seu coração. Não vai adiantar nada. Entendeu? Que muitos fazem isso. E dali, cada período, ele
coloca o nome dele para apreciação do povo, porque ele quer fazer algo para mostrar que está fazendo algo e depois ele vê se ele consegue algum carguinho aí. Né? Não estou julgando essa galera, mas parte deles, eles fazem por interesse. Tem gente que é assim, tem gente que te aproxima de você por interesse. Se você pode suprir o interesse dele, ok, se não ele vaza, vai embora. Então isso não é amor, isso é interesseiro, gente interesseira. Só quer estar perto por interesse, não por amor de verdade, entendeu? Então, aí se você lê o Coríntios aqui, 1 Coríntios 13, ele começa a discorrer aqui o que é o verdadeiro amor, o amor de Deus, quando a gente tem esse amor no nosso coração. Ele fala que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata as pessoas com leviandade, o amor, quem tem esse amor de Deus não se ensoberbece, não se porta com indecência. Vou pegar nessa versão da minha Bíblia, não se porta com indecência. Então muitos cristãos, hoje em dia, eles se portam com indecência, são pessoas indecentes, não se toca. Não se toca que ele não está sendo coerente com a palavra, entendeu? Quem tem esse verdadeiro amor de Deus não busca os seus interesses, olha só, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Claro que eu e você somos humanos, evidentemente a gente erra, a gente falha, todos nós, às vezes se irrita com alguma coisa, enfim, o lado humano, carnal, mas é aí que está. É como se fosse assim, vamos assim dizer, você tem uma batalha dentro de você, todos nós. Tem lá a parte, o ser humano carne, que todo mundo é carne, óbvio, né? E tem o ser espiritual. Então Paulo fala que há uma luta dentro de nós. A carne quer as coisas da carne, mas o espírito quer as coisas de Deus, as coisas do espírito. Por isso que há essa, entre aspas, essa guerrinha dentro de você. Né? A carne não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer meditar na palavra, não quer mudar de vida. Mas o Espírito quer, porque o Espírito está conectado com Deus, o Espírito quer. Então você tem que analisar a sua vida. Essa mensagem é uma mensagem para uma vida abundante em Cristo Jesus e para que o Edson que está falando aqui avalie, eu preciso avaliar a minha vida. Exatamente, por isso que a campanha do mês de maio é minha vida, minha família. Antes de eu querer consertar a minha família, eu tenho que consertar a minha vida. Entendeu? É assim. Tem que buscar em Deus. Aí ele continua dizendo aqui que quem tem esse amor não folga com a injustiça, não folga com, mas folga com a verdade. Então quem tem o amor de Deus não é mentiroso, não é caluniador, não é maldizente. Entendeu? E ele diz mais, quem tem esse amor, que é o supremo amor, essa excelência desse amor de Deus em nós, ele diz, olha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí ele diz, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Então, você nota que tudo vai passar, entendeu? Tudo passa. Vai passar a profecia, vai passar as línguas, vai passar tudo, tudo vai passar. Mas o único que vai permanecer é o amor. Porque João diz que Deus é amor. Entendeu? E daí Paulo, ele continua dizendo o seguinte, 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele teve crescimento espiritual. É o que eu estava fazendo uma comparação do bebezinho, né? Eu um dia fui um bebezinho, óbvio, você também. E você que é pai e mãe teve, o seu filho que é grande hoje foi um bebezinho. Talvez estou falando com algumas mães que estão com os bebezinhos, né? Esses dias uma mandou, pastor, olha para o meu bebezinho, está com 5 meses. Né? Então tem muitas mães ouvindo, tem um bebezinho, pode notar, você tem que dar mamazinho para ele no peito, não é assim? Por um período, depois vai para a mamadeira, em alguns casos, né? Depois é um mingauzinho, feijãozinho amassado, não é assim? Tudo assim, toda mãe sabe, é um processo
de paciência, né? Ele vai indo, daqui a pouco está gatinhando, como eu já disse, daqui a pouco ele já está dando os primeiros passos, cai aqui, cai ali, mas levanta e daqui a pouco fica forte, começa a andar, depois já vai ficando grandinho, depois já vai para a escola, depois... Não é assim a vida? Então, espiritualmente é assim também. Então você vai crescendo, você tem que crescer. E uma pessoa no sentido espiritual, se você não crescer espiritualmente, você vai ficar aquele bebezinho lá no berçário espiritual. Entendeu? E para um bebezinho, você não vai dar feijoada se você gosta de feijoada, não é verdade? Ele não pode comer feijoada, não é verdade? Então, entenda o seguinte, você que é um cristão, de fato, você que tem Jesus e já conhece tudo isso que eu estou ensinando, você fala, pastor, eu já sei do A ao Z. Isso que é o problema de muita gente, né? O que tem de cristão, que ele fala, isso eu já sei, isso aí eu acho que eu sei até pregar melhor. Esses são cristãos que são religiosos, eles precisam se converter também, eles não são bem convertidos ainda, né? Porque ele acha que sabe tudo, né? Ele acha que não precisa aprender mais, né? Negativo, irmãos. Enquanto você viver, a gente vive aprendendo. É caminhando com Jesus, caminhando com Deus, na palavra, né? Errando aqui, acertando ali, mas corrigindo e parar de ficar só errando, né? Acertar mais é melhor, né? Então veja bem, então Paulo dizia, eu era menino, então minha linguagem era de garoto, de menino, é assim, mas agora eu cresci, agora eu sou homem grande, eu sou adulto, então a conversa é outro nível. Então o que acontece? Um bebezinho não pode comer feijoada, então espiritualmente falando, um novato na fé, dependendo da comida, é muito forte para ele, então você tem que ir dando aos poucos, uma comida espiritual. Então por isso que quando eu ministro a palavra de Deus, praticamente há 30 anos pregando o evangelho, então eu sempre preguei um palavreado que serve para todos os públicos. Se fala alguma coisa que parece ser uma comida mais forte, mas quem vai fazer a pessoa entender também é o Espírito Santo, obviamente, não é? Agora, tem que crescer. Porque quem tem esse verdadeiro amor, quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, aliás, para ter esse amor ágape dentro de si, tem que ter Jesus. Sem Jesus, esse amor não existe. Aí pode ser o amor fraternal, de família, de amigos, de colegas. Aí esse é um amor de amizade, entendeu? É isso. Agora, olha que interessante, o que quero chamar a atenção é bem no finalzinho aqui, que Paulo ele diz algo interessante. Preste atenção, nós vamos orar. Olha só que interessante. No final ele encerra dizendo o seguinte: agora, pois, permanecem a fé. Preste atenção. Ele fala, permanece a fé. Atenção, meus amados, para a gente orar. A fé é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé aqui no sentido confiança, certeza, coragem, fé para salvação, fé para a oração da fé. Então a fé é fundamental enquanto vivemos aqui nessa terra. A fé. Então não perca a fé. Viva esse dia com fé, com atitudes de fé. Trabalhe com fé, case com fé, entendeu? Eduque os seus filhos com a fé em Deus. A fé é fundamental, você não pode ficar sem a fé. Invista na sua fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, vai gerar fé, quando você está prestando atenção e comendo da palavra. Por isso que quem não ouve a palavra, não lê a palavra, não vai ter essa fé. Não tem como. Entendeu? Então você cresce na fé se alimentando da palavra. É como o bebezinho que foi crescendo, daí daqui a pouco está comendo arroz, feijão, salada, e assim, todo mundo foi evoluindo fisicamente, não é assim? E a refeição vai mudando. Assim é também a nossa fé. A fé é como um músculo, ela tem uma musculatura. Então, às vezes tem coisas que você não vai enfrentar porque a tua fé ainda não está pronta para esse tipo de desafio. Mas vai chegar um tempo que sim, Deus vai ver, você está preparado. E como é que eu testo a minha fé? Como é que Deus vai testar a minha fé? É diante de algum obstáculo, diante de uma adversidade, às vezes pode ter um problema. Cadê a sua fé? Então tenha fé que você vai vencer, às vezes está difícil, está enfrentando uma parada complicada, mas tenha fé. Se você está me ouvindo, já é um grande sinal que a vitória já é certa, meu irmão. Essa é a verdade. Entendeu? Então a fé. Eu poderia ficar só na fé, mas tem a segunda palavra aqui. Ele diz assim, agora pois permanece a fé, a esperança, esperança. Já viu aquela frase que o pessoal diz por aí? A esperança é a última que morre.
Então, por quê? Ela não pode morrer. Então, enquanto você viver no planeta Terra, você tem que ter esperança. Deus é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança, o Espírito Santo é a nossa esperança. Deus, o Todo-Poderoso, nós confiamos nele e esperamos nele. Então, ele é a nossa esperança de estarmos seguros, de estarmos nesse dia e vamos ter um dia brilhante, maravilhoso, magnífico, porque a nossa fé e a nossa esperança está em Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que tem o controle de tudo. Então não perca a esperança. Às vezes acontece na sua vida, ou quem sabe alguns estão vivendo esse período, pastor, eu estou tão desanimado, pastor, eu já perdi até a esperança, já não tenho mais esperança. Às vezes a pessoa até tem, só que às vezes ela está tão chateada com a vida que ela pronuncia, não quer dizer que ela não tem esperança, até tem, só que ela está falando. Então, há poder em suas palavras, então fale, Senhor, me ajude a minha fé, ajude na minha esperança, me dê força, Senhor, fale com Ele, por isso que tem a oração, mas não desanime. Não perca a esperança, não perca a vontade de viver. Eu sei, eu sou humano igual você. Eu também sou ser humano. Entendeu? Eu sei, é desafiador. Se eu contar, de vez em quando eu conto aqui dentro no ensinamento, da pregação, algumas experiências pessoais, mas você tem que ter as suas próprias experiências com Deus. Quando você ouve a experiência de alguém, você vai ter que ter as tuas, do teu jeito, da tua maneira, que Deus vai trabalhar em você. Cada pessoa tem um trabalhar de Deus. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Não é? Eu sou de um jeito, você é do outro. Não é? Deus nos ama, Deus tem planos maravilhosos para nós, mas as diferenças. Entendeu? Então, aí ele diz, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Que é o amor de Deus. Tem que estar em nós, permanecer firme. Fé, esperança e amor. Essas três coisas, o amor. O amor. O que faz você se interessar em falar de Jesus para alguém? É o amor de Deus. Quem não tem o amor de Deus no coração, não está nem aí com os pecadores. Mas quem tem o amor de Deus, ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus faz milagres, mas eu vou falar de Jesus. Seja falando, evangelizando, distribuindo um folheto, compartilhando uma palavra de fé. Ou quando você ouve a gente pelo nosso canal no YouTube, você fala, não, eu vou compartilhar essa pregação para os meus amigos, meus colegas do WhatsApp, vou mandar esse link. Então, você está ajudando a evangelizar. Se você não sabe falar como eu falo, então compartilhe esse vídeo ou esse áudio que você esteja ouvindo, compartilha. Mas não é por isso que você não vai falar. Cada um tem um nível de entendimento. Mas não fale de religião. Religião não salva ninguém. Fale de Jesus Cristo. As pessoas querem ver se realmente Jesus Cristo habita em você. Se realmente você tem a presença de Deus. E dá para perceber quem tem, quem não tem. Você está entendendo? A presença de Deus. Não adianta ficar falando de religião, querer ficar aí, né, discutindo isso, aquilo. É perca de tempo, minha gente. Eu sempre falei isso aqui. Então eu não perco tempo. Se alguém quer ficar aí conversando, falando, esse dia eu postei um negócio na internet e alguém fez um comentário, eu nem dei bola. Eu falei, ficar perdendo tempo aí, eu não perco tempo com essas coisas, não. Eu não vou perder meu tempo querendo debater com alguém. Não, Deus me chamou para falar de Jesus, para evangelizar, para orar pelas pessoas, para abençoar pessoas. Entendeu? É assim. Porque tem pessoas que, infelizmente, é muito chata. Ela quer que a crença dela vá para todo mundo. Não, entendeu? É aquelas pessoas que Jesus ama e a gente tem que amar essa gente também. A gente tem que amar. Você está entendendo? Mesmo discordando. Tem que amar. O amor de Deus nos constrange a isso, a amar a pessoa. Não a atitude dela, não a maneira que ela vive. Então você tem que entender que você tem que amar as outras pessoas independente da opinião delas, porque é uma alma preciosa. Às vezes aquela pessoa da tua família está fazendo tudo errado, não vou falar coisas que a pessoa possa estar fazendo, né? Mas supostamente fazendo um monte de coisa errada, sei lá, andando com pessoas erradas, praticando atos ilícitos aí, né, que uma hora vai dar problema. Então você tem que ensinar aquela pessoa, orar por ela, pedir que Deus tenha misericórdia e continuar tendo o amor de Deus por ela. E não necessariamente porque você ama alguém do amor de Cristo, é porque você está apoiando, aprovando o que ela está fazendo. Não. Porque você não vai transformar ninguém. Você vai orar para que Deus transforme aquilo que só Deus pode fazer. Mas através do seu testemunho de fé, tenho certeza que isso é muito importante também. A conclusão é o seguinte.
Ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Agora, por que ele falou que a maior destas é o amor? Ele colocou as três do mesmo nível, mas no final ele diz, mas o amor, né, é maior. Sabe por quê? Porque um dia, quando estivermos com Jesus, na eternidade, no céu, nas mansões celestiais, sei lá, no paraíso eterno, enfim, quando a gente estiver lá não vai precisar de fé, porque nós já vamos estar com o autor da fé em definitivo, Jesus. Lá não vai precisar de esperança, porque nós já vamos estar com o Deus da esperança. Então eu não vou precisar de fé, eu vou estar no céu já, entendeu? Mas enquanto você está na terra, tem que ter a fé e a esperança. No caso, quando ele exalta o amor que é maior, por quê? Porque você vai estar com o próprio amor, que é Deus. Deus é amor. Então o amor é a essência. Então quem não tem esse amor de Deus no coração, entendeu? Tem que ter. Para ter uma vida saudável e uma vida que você possa entender que Deus te ama, mas Ele quer que através de você outras pessoas também sejam abençoadas, a começar com a sua família. E eu te pergunto, você tem tido o amor de Deus para com a sua família? É para você pensar, você não precisa responder para mim, você não tem que dar satisfação para mim, você tem que pensar. Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Diante desse ensinamento aqui, se você entendeu, você acha que você tem amor de Deus para com a sua família? Para começar com a sua família, não é? É isso aí, pense nisso. Que o Espírito Santo ajude a todos nós. E como eu falei lá de Davi no Salmo 51, ele fechou de que forma? Que está dentro do contexto do ensinamento aqui. Capítulo 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Olha que lindo isso aqui. Então Davi falou isso. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então nós precisamos de Deus, todo ser humano precisa. Nós precisamos da presença de Deus. Então a Bíblia diz, Jesus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo. Como você se ama? Você está cuidando da sua vida espiritual? Você está zelando para o teu crescimento espiritual? Você está cuidando da sua vida? Então, se você ama a si, você cuida de si. Se você cuida de si, aí sim que você vai conseguir cuidar do próximo. Está entendendo? Uma coisa está intercalada com a outra. Que Deus ilumine a todos nós. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar iniciando pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo canal do YouTube, a nossa semana da segundona especial. Ó Deus, que a tua graça seja sobre todos nós. E colocamos no altar da oração, da intercessão, todos os pedidos que estamos recebendo pelo WhatsApp, pelos comentários nas redes sociais, no canal no YouTube. Ó Deus, nós colocamos até aquele pedido que não vai chegar para nós, mas a pessoa está orando e está pedindo socorro, pedindo misericórdia, Pai. Senhor, socorra a todos. Socorra este homem, esta mulher, este jovem, esta família que pede ajuda do alto. Porque a nossa confiança, esperança e fé e amor está em Ti, Jesus. Jesus, o Senhor que nos amou e deu a sua vida. E o Senhor levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados e estamos abençoados porque o Senhor pagou este preço para a nossa salvação. E nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso médico, o nosso pastor, o nosso provedor, o nosso tudo. Senhor, proteja cada ouvinte, cada família, de perto e de longe, onde está chegando esta oração, esse ensinamento. Chegue a bênção do Senhor. Desde Curitiba, no Paraná, no Brasil, em qualquer parte do planeta Terra, que chegar essa instrução espiritual, esta oração, que os milagres aconteçam e vidas sejam salvas, curadas, libertas pelo poder do nome de Jesus. Senhor, abençoa a caneta que eu separei e aqueles que separaram uma caneta para assinar um contrato, para assinar um documento. Ó Deus, abençoa
Abençoa que dê tudo certo esse negócio e nos livra de maus negócios, Pai. Nos dê discernimento para nós não entrarmos em cilada, Pai. E proteja todos nós. Abençoa a água que nós separamos também. Que após a oração a água se transforme em um remédio espiritual. Abençoa, Senhor, a chave da casa, a chave do carro, a chave da empresa, ou até aquele carro moderno que nem tem chave, isso é totalmente na tecnologia. Abençoa ele também. Abençoa também, ó Pai, a escritura dessa casa, o contrato de compra e venda, esse amado e amada que vai hoje num banco, numa agência bancária, quem sabe para assinar um contrato da casa própria, quem sabe ele está dando uma entrada boa, mas vai ter que financiar uma parte. Abençoa que ele tenha a renda suficiente para pagar suas prestações em dia. Libera o teu favor sobre todos, Pai. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, os tijolinhos da fé, que a bênção de Jeová Jireh, o Deus da abundância, esteja sobre as finanças e os negócios de cada um dos teus filhos e filhas, e todos que nos ouvem sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.